Então, assim, só para a gente ter isso vivo agora nessa nossa conversa. Então, assim, não necessariamente é o vender mais que interessa no processo. Muitas vezes você pode lucrar mais com a mesma venda ainda também, né? Mas só para a gente não fugir muito, que o contexto é fazer a tua produtividade aumentar com esse podcast, mas fica presente quanto a isso. Então, às vezes a gente fica só buscando vender mais, sendo que talvez você está vendendo alguns itens com prejuízo, e daí você vende mais, o que você faz? Aumenta mais o prejuízo. Você quer vender mais com a mesma estrutura? Você quer vender mais sem aumentar a sua despesa fixa? Então esse podcast é para você. Bem-vindos ao 11º podcast Lucro Forte. E nesse podcast nós vamos tratar de assuntos que você precisa para ter uma empresa lucro forte, ou seja, uma empresa que lucra todo mês. Eu sou Candice Engler. E eu sou o Jackson Engler. E hoje nós vamos falar sobre como vender mais sem aumentar o seu custo fixo. Então, Jackson, isso é possível? Conta para quem está nos ouvindo. Sim. Como? Esse foi o podcast mais curto, pessoal. Foi isso aí. Com certeza, né? Claro que cada negócio tem as suas devidas variáveis, né? E suas devidas peculiaridades. Mas se a gente for parar para analisar, normalmente há uma subutilização da estrutura, tanto física, como de equipe, quanto de processo. Então, a gente acaba gerando gargalos dentro do negócio. Então, quando a gente tem um gargalo, o que acontece? Mesmo às vezes com uma estrutura grande, a gente não consegue produzir mais. Porque o processo impede do fluxo andar, faz com que menos mercadoria chegue, menos pedido chega, sei lá, indiferente do tipo do negócio, ou até mesmo do serviço que você presta, você não consegue prestar mais serviço porque você fica amarrado, às vezes, a uma burocracia. Então, assim, aquela coisa não muito inteligente. Que faz com que trave o processo, você limita a tua produtividade, faz com que o negócio não ande. E muitas vezes não, vamos dizer, quase todas as vezes é ponto cego. Então, você que ouviu só isso aqui e pensou, isso não serve para mim, fique atento. Isso pode servir como um chapéu lindo na sua cabeça. Porque normalmente a gente tem pontos cegos. Então esse ponto cego, enfim, aí a gente agora já começa a abrir um monte de coisa, né? Então a gente tem desde parte de vendas propriamente dito, desde parte de produção ou atendimento, ou de entrega, ou de suporte, ou em simplesmente prestar atenção em como vender mais. Às vezes a gente não olha para isso, que é o mais básico. Tipo, como posso vender mais? A gente às vezes não se pergunta isso, faz com que a gente não venda mais, limite o próprio processo. Porque a gente está acostumado a fazer que nem o vovozinho fazia, nada contra o vovozinho, a gente tem que honrar os nossos ancestrais, mas a gente já pode fazer melhor. Então a gente já pode andar mais rápido, a gente pode fazer o negócio acelerar, vamos botar assim. Então é possível sim, com certeza. Eu acredito que eu já botei N tópicos aqui já, se for parar para avaliar só nesse pequeno espaço, mas normalmente, o que mais tende a limitar a produtividade do negócio, enquanto a poder produzir mais com a mesma estrutura, falando de serviço, então fazer mais serviços com a mesma estrutura que tu tem, falando de comércio, teu comércio vender mais com a mesma estrutura. Quando a gente fala mesma estrutura, só para você entender, é sem você precisar investir em equipamento, sem você precisar investir em espaço físico, sem você precisar contratar mais. Então, assim, eu estou falando com a mesma estrutura mesmo, sim, sem teoricamente gastar dinheiro para isso. Como está hoje, vai vender mais. Isso, essa é a ideia. Então, assim, a gente tem como que gerar, mas eu diria que o primeiro passo, que mais limita na média é a cabecinha do dono. Você que está nos ouvindo. Ou seja, então é possível tanto uma indústria, quanto um comércio, quanto um serviço, vender mais com a mesma estrutura e, além disso, não aumentar a sua despesa fixa mensal. Exatamente. E aí, assim, eu vou deixar o termo vender, talvez eu vou amplificar ele agora. É o termo de sobrar mais dinheiro no final do mês. Opa, lucro? Vamos falar de lucro. Din-din, então. Porque, querendo ou não, vamos falar assim, não necessariamente é o que é necessário vender mais, né? Obviamente é o desejo da população brasileira, né? De todos os empreendedores, é vender mais, fazer a coisa andar, temos que vender mais, porque é o que todo mundo fala. Só que ninguém fala que tem que sobrar no final do mês. Então, assim, só para a gente ter isso vivo agora nessa nossa conversa. Então, assim, não necessariamente é o vender mais que interessa no processo. Muitas vezes você pode lucrar mais com a mesma venda ainda também, né? Mas só para a gente não fugir muito, que o contexto é fazer a tua produtividade aumentar com esse podcast, mas fica presente quanto a isso. Então, às vezes a gente fica só buscando vender mais, sendo que talvez você está vendendo alguns itens com prejuízo,
E daí você vende mais, o que você faz? Aumenta mais o prejuízo. Inclusive, acho que o nosso primeiro podcast foi a respeito disso, né? Os primeiros. Não, acho que o primeiro não, mas foi... Ali, Então, assiste os 10 primeiros que você vai conseguir. Vai lá nos primeiros, que sim, foi um dos nossos primeiros assuntos. Tá no meio, hoje é o podcast 11, então tá no meio dos 10 primeiros. Então, Jackson, o que o empreendedor precisa? Primeiro passo para ele começar a vender ou lucrar mais com a mesma estrutura física. Tá. Falando então na cabecinha do empreendedor, né, para nós voltar com o foco aqui. Então, sim, você então que é um empreendedor, que está na frente, que está coordenando toda a equipe, pensa assim, ó, você deve olhar para a tua empresa com algumas óticas. Então, assim, uma ótica que você deve ter, qual é que é a tua capacidade de produção dentro de um mês? Já parou para analisar isso? Por exemplo, tu presta serviço. Eu tenho 100% das minhas horas preenchidas. Opa, beleza. Teoricamente, aí aumentar com a mesma estrutura é complexo. Você vai precisar de mais mão de obra, mais pessoas, porque serviço, teoricamente, está envolvendo a pessoa que executa. Mas, normalmente, não é isso que acontece. A maior parte das empresas que prestam serviço hoje tem aquela hora excedente ou uma hora mal utilizada. Então, não necessariamente, mas eles estão trabalhando o mês inteiro. Aí você olha de uma carga horária de 8 horas dia, não, eles estão o dia inteiro cheio, mas que produz mesmo é 4. Então, aí que vem a falta da visão do dono da empresa perante o processo de execução para melhorar, ampliar a eficiência e poder produzir, às vezes, o dobro. Às vezes é cuidando de logística. Eu estou entrando no serviço, logo a gente entra nas outras áreas. Então, assim, no serviço é melhorando a logística ou a eficiência da logística. Então, uma vez eu tive um mentorado que trabalhava com marcenaria, ele fazia tipo escritório da Microsoft, assim, empresas grandes, assim, nossa, assim, eram projetos muito grandes. E ele disse assim, não, a minha equipe entra e eles não pisam fora do negócio o dia inteiro. Então, tem gente que leva parafuso se falta, tem gente que leva tudo e leva almoço, leva tudo. Para quê? Para serem bem aproveitadas as horas, porque todo mundo ganhava por produtividade, então todo mundo queria isso. Então, no caso dele, não estou dizendo que você tem que fazer dessa forma, só que foi o jeito que ele encontrou, naquele momento, de estar melhorando tanto a eficiência produtiva do serviço, que ele conseguia produzir muitos metros quadrados, vamos botar assim, né, de construção naquele negócio que ele fazia, por conta da equipe poder se manter focada. Então, é aquela coisa, imagine em São Paulo, você sair, pegar um Uber, ou pegar um carro e ir em algum lugar almoçar. Até você voltar ao foco, já volta cansado ou estressado, caraca. Sai às 11 e volta às 4. Isso em São Paulo, né? Se for aqui em Selba, na cidade que a gente mora, que tem 4 mil habitantes, aí muda um pouquinho a conversa. Você vai em casa e faz o almoço ainda, né? Mas só que se a gente for pegar o que é um padrão de uma cidade que é mais movimentada, com certeza a gente vai parar e vai olhar para aquela situação e vai pensar assim, cara, mesmo, olha como eu criei um processo que deixa desfocada a minha equipe. Então, muitas vezes a gente economiza num almoço, vamos botar assim, mas perde 2 horas de produção. Quanto custa isso? Então, aí que vem o olhar do dono. Então, você como empreendedor tem que olhar para o teu processo, para a tua capacidade de produção e pensar como eu consigo fazer essa equipe produzir mais. Sem exagerar, né? No sentido de extorquir, pessoal. Então, o negócio não é apertar a tua equipe, porque tudo que aperta demais um dia pode quebrar. É uma organização do tempo. É organizar o fluxo de trabalho de todo mundo para que a pessoa entregue mais sem se sentir pressionada. Então, é toda uma educação que vem dentro. Mas, obviamente, a visão do empreendedor em cima disso é muito importante. Agora, essa mesma visão em cima de um comércio. Posso fazer uma observação? Oi. Eu lembrei quando nós tínhamos as nossas equipes, que elas saíam a campo para fazer as montagens, que tinha toda aquela questão de manhã, antes deles saírem. Então, eles chegavam 7h30 para trabalhar, mas tinha toda uma organização. Até sair às 9 da manhã. Então, a gente teve que passar por muitos processos, porque tinha toda a organização para não deixar... Por exemplo, chegou lá na obra, faltou um parafuso, tá? Parou toda a equipe porque faltou um parafuso, tá? Em outro estado. Então, isso também é uma questão de organização, né, Jackson? Se organizar... Naquele ponto, até abrindo um pouco mais, né, da situação, então, com 4 ou 5 equipes, né, que foi a época que a gente trabalhou com um pouco mais de movimentação, a equipe demorava 1 a 2 horas para se organizar, para pegar tudo que precisava para sair. Aí ele tinha que se deslocar 1, 2, não sei quantas horas até o cliente. Às vezes começava a trabalhar só à tarde. Né? Mas vamos botar que chegaria só à tarde. Somente a mudança de processo que eu fiz naquela vez, a gente ganhou umas 3 horas de produção na segunda. Onde é que ele chegava segunda-feira, pegava e saía. Era 7h40, o pessoal estava na estrada. Então, ganhava 1, 2, 3 horas no dia. Ou seja, até trabalhava de manhã cedo ainda.
Já estava muito doido, pronto, né? inclusive, o roteiro, né? Nós tínhamos uma Não, tá pessoa para tudo fazer a pronto, né? logística. A questão da alimentação também, a gente já deixava tudo tratado com o próprio Pré-tratado. cliente. Sim, então são aspectos que ganha na questão de aproveitamento e otimização de tempo. O mais caro normalmente tende a ser a pessoa que executa, né? Então, e isso também num comércio, né? Tipo, se for pegar no comércio, se tem uma venda a balcão, né? Aí tem a questão de vender a balcão ou de estar lá o pessoal service, né? Que todo mundo se serve, né? Serve, né? Então, assim, se você tem uma loja que o pessoal só compra e passa no caixa, ok. Mas se você tem alguém que atende, como otimizar e mais do que otimizar, fazer com que esse vendedor seja eficiente, porque não adianta só o cara estar lá dentro mosqueando, desculpa a palavra, porque a gente entra em muita loja, o cara se esconde atrás. É um horror isso. Nossa, fica ligado se você tem comércio, você tem um vendedor. Sabe o que você faz? Fica quieto num lugar que ele não te enxerga e vê como é que ele reage com os clientes. E como que atende o cliente também, né? Presta atenção, vou repetir de novo, que isso é importante. Quando vai de um jeito que ele não percebe que você está prestando atenção e olha como ele reage quando um cliente entra. Se esconde, se finge de morto, vai no banheiro, pula atrás do balcão, começa a ajeitar as coisas daí, porque daí achou uma coisa a fazer para não atender. Então, assim, presta atenção. Essa é a chave do teu negócio. Então, assim, se esse é o cara que vai te vender e o cara não presta para isso, então, às vezes é ou realocar ou colocar alguém realmente eficiente. Porque para toda a área da tua empresa tem alguém que funciona bem. Então não é aquela coisa de ser, nossa, Jacques, como tu é cruel, mandando demitir o pessoal. Eu não estou mandando demitir. Eu estou dizendo que essa pessoa pode ser mais feliz em outra área. Porque se ela está se escondendo, ela não está legal para ela. Entendeu? É a gente valorizar o bem-estar do outro. Dá para dizer mais ou menos isso. Só que aquela pessoa precisa tanto do emprego que ela não tem coragem de buscar algo que realmente faça bem para ela. Então aí que vem o nosso papel também como empreendedor. Em perceber as pessoas que estão no lugar errado. Isso vai fazer bem para todo mundo. E se a pessoa estiver bem, feliz atendendo ali, nossa, a coisa flui, é outra vida, né? É outra Inclusive, realidade. Aconteceu uma vez uma situação que eu tava passando em algum lugar, que eu não me lembro. Eu só me lembro que eu fui tão bem condicionada que eu entrei na loja e eu entrei, mas o que eu tô fazendo aqui? Porque a pessoa me recepcionou também, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Eu já tava tão envolvida. E eu pensei... Mas nem tinha interesse nisso aqui, o que eu tô fazendo? Aí eu entendi que eu tava dentro da loja, quase comprando alguma coisa, e sem perceber, porque eu fui tão bem acolhida, envolvida naquele processo de atendimento, que o cliente nem percebe. Quando vê, que nem tem aquela história, vai na loja de material de construção, sai com a bitoneira, né? Sim, vai lá só pra ver se tem alguma coisa pra fazer um acabamento, eu saio com uma bitoneira, uns 50 sacos de cimento e vamos ampliar. Então, essa é a lógica perfeita, na verdade, né? Porque às vezes... você ser encantado pelo estabelecimento. E né? às vezes o próprio vendedor, ele não tem um treinamento, ele não enxerga isso. Não é um vendedor, na verdade, que está vendendo, né? Então, cabe também ao empreendedor ter essa noção e fazer uma capacitação para essa pessoa, porque às vezes ela tem o potencial, só ela não sabe como utilizar isso em prol do negócio. Exatamente, esse é o ponto. Agora sim, voltando ainda no ponto 1 ainda, então não sei, estaca 0, 1, que é a visão do empreendedor sobre isso. Então você olhar para a forma com a qual é executado no seu comércio, olhar assim, com aquele olhar de tipo, não é meu. Porque se você olhar para o que você já está acostumado, você vai dizer, sempre foi assim. Poxa, sempre foi assim, mas não é por isso que tem que continuar assim. Se a coisa não está tão legal, às vezes no teu estabelecimento, ou tu pensa assim, cara, meu lucro está reduzindo. O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo errado. Então, ou você não sabe fazer ponto de equilíbrio, calcular preço de venda, controlar teu custo, fazer o que é o básico de um empreendedor, que é o que a gente mostra dentro da Universidade de Negócios. Giro do estoque também. Ou essa questão realmente de coordenar a equipe ou de olhar para os processos da tua empresa e saber regular isso, porque tudo isso é regulagem. Então, tipo, sempre existe um gargalo. Toda empresa tem gargalo. A tua empresa tem gargalo. A minha, qualquer empresa tem um gargalo. Então, assim, normalmente, quando o empreendedor é mais eficiente para eliminar gargalos, a empresa tende a crescer mais rápido. Tende não, ela cresce mais rápido. Porque nunca tem nada barrando. E normalmente toda empresa tem alguma coisa que barra o crescimento. Então, se a gente for olhar agora para qualquer estabelecimento, pensa assim, cara, se você fosse mais eficiente em negociação com o fornecedor, fosse mais eficiente na efetivação de vendas e conseguisse organizar bem a tua equipe, cara, o negócio voa. Mas um desses pontos eu sei que você está falhando. Ou falhando mais do que outros. Não estou dizendo que está ruim. Mas às vezes você pode melhorar. E você melhora um e acaba alavancando todos os outros. Que é uma coisa leva a outra. Né? Então quando a tua equipe comercial está bem motivada, bem regulada, bem...
certeira em cima do que tem que fazer, o que acontece consequentemente? Toda a equipe se motiva junto, todo o resto da empresa se motiva junto, porque tu vê que a coisa está acontecendo, tu vê que a coisa tá para frente, e vem aquela energia positiva e todo mundo acaba funcionando melhor, até outras áreas. E aí que tá, quando uma área tem gargalo, tá meio travado, tem um processo que tá errado mesmo, aquilo lá trava, fica meio estagnado. O que interfere e motiva os outros também, ou interfere na pressão psicológica, talvez, sei lá, mas aquele clima organizacional fica mais tenso. O que faz, consequentemente, outras áreas também produzir menos. Então, todas as áreas da tua empresa têm que estar fluídas. Então, assim, olha para um processo, olha para um setor, vamos botar assim. Às vezes tem uma pessoa, às vezes é você o setor, tá? Às vezes tem várias. Então, cada situação é uma situação. Então, como fazer aquilo de uma maneira mais rápida? Como fazer aquilo de uma maneira que gere menos burocracia, menos aprovações, menos... Porque, assim, às vezes a gente tem um monte de um processo de aprovação para aprovar R$10. E daí o que acontece? Gastou R$150 de tempo de todo mundo lá para aprovar um negocinho de R$10. Essa semana, precisamos comprar papel aqui na empresa. Aí vieram para mim, já que não sei o que, não, comprar papel, faz 3 orçamentos e compra no mais barato. Pronto. Acabou. Nem me pergunte mais nada sobre isso, eu não estou nem um pouco curioso. Eu sei que tu tem discernimento para saber o que é o mais barato e os melhores lugares para ligar. Acabou. Sim, acaba ali o processo. Porque se você tiver que fazer um processo para coisas, entre aspas, tá, insignificantes, o teu tempo é consumido por coisa inútil. E daí quem é o gargalo é você. Você acaba se tornando o gargalo do processo, o que faz com que o teu negócio fique dependente do teu amém ali. Então, tu fica tendo que dar amém em tudo que é área. Então, quando você cria um processo, por exemplo, para comprar coisas simples ou para executar algumas atividades simples, você começa a passar autonomia. Isso tende a eliminar alguns tipos de gargalo. E até o colaborador se sente mais confiante, né? Porque com certeza. Ele está sendo valorizado e a opinião dele está valendo ali naquele momento. E tudo é uma questão de perfil, tá? Então, cada empreendedor não. Cada empregado, cada pessoa que está na tua equipe, ela tem um jeito. Então, tem pessoas que precisam do amém. Tem pessoas que precisam. Aí é você ensinar, é você direcionar para essa cabecinha dessa pessoa, dizer assim, você pode fazer isso sem me pedir. Aí você faz uma reunião de alinhamento ou de fechamento de tempos em tempos. Para quê? Para ela perceber que ela... não, mas ele ainda está cuidando do que eu estou fazendo. Porque tem pessoas que não gostam de responsabilidade mesmo. E ponto, tá tudo bem. Então, assim, cada pessoa nasce para fazer uma coisa. Você é empreendedor porque você consegue assumir a responsabilidade. Eu não estou dizendo que você consegue dormir com ela em casa depois que a coisa não está andando bem. Só que você assumiu a responsabilidade da empresa. Então, você tem um tipo de perfil. O teu funcionário não tem uma empresa porque ele não tem esse perfil. Não tende a ter muito, pelo menos, esse perfil. Então, você tem que entender que cada um tem um peso dentro do negócio. Agora, você tem a responsabilidade de criar o processo. Ponto. Nova linha, parágrafo, letra maiúscula. E de aí em diante, você precisa dedicar um pouquinho, não estou dizendo muito, mas um pouquinho do tempo para isso. Então, ande de setor a setor, de área a área, ou de funcionário a funcionário, pedindo como é que você está fazendo. Simples assim mesmo. Como é que você está fazendo? Eu, às vezes, aqui na empresa, dou umas bem de louco, assim. Eu sei como é que é. Mas eu chego e pergunto, como é que você está fazendo? E daí a pessoa explica. Na explicação, tu vê se a coisa está embananada. Tu vê que a pessoa fica meio insegura, assim, no falar, daí tu percebe assim, cara, isso aí não tá muito certo. Tu vê que a pessoa tá meio engasgada pra falar. Quando a pessoa, não, vai aqui, quer dizer que é um processo que tá fluindo bem. Então, do jeito que a pessoa fala, tu já, obviamente, aí vem da percepção de cada um, eu consigo ter essa percepção de olhar só da forma que a pessoa explica se tem ou não tem fundamento o processo, porque tu vê que a pessoa não tá legal aquilo, que passa aqui, meio e assim, pensei, peraí, como é que a gente pode fazer melhor? Sem julgar o que já aconteceu, como a gente pode fazer melhor de hoje em diante? E a pessoa sabe como fazer, muitas normalmente, vezes, né? Normalmente melhor até do que você. Vai trazer uma sacadona pro negócio, só que às vezes tem medo de falar. E normalmente melhor do que a gente que está na frente. Porque ele que está, ele ou ela, né? Executando. Que está na frente, no campo de batalha junto contigo. Então, assim, o ideal, e anota essa frase, é você contratar pessoas que fazem melhor do que você as atividades que elas têm que fazer. Então, assim, tira o ego da frente. Você precisa de pessoas melhores que você. Só que não aceitam, talvez, assumir essa responsabilidade da empresa. Isso talvez é o segredo de ouro de qualquer empresa que vai crescer e vai ter bastante resultado. Né? Então é essa visão de realmente eu preciso de pessoas melhores do que eu. Grande dica aí. Com certeza.
Então, dentro desse ponto aí, a gente falou já dentro dessa ótica de como a gente conseguiria, então, olhar para a empresa, né? Então, além de você passar de setor ou de pessoa ou de processo que você mesmo talvez executa, é sempre ter esse questionamento. Uma outra visão é, às vezes, pegar assim, peraí, como é que a melhor empresa do segmento está fazendo? Claro, existem processos internos que é mais complexo de você conseguir olhar, mas às vezes agora pegando processos maiores que tem a ver com a comercial, que é o que faria você vender mais, como essas outras empresas estão fazendo. E aí você consegue comparar, não estou dizendo que você tem que copiar, tá? Então, no podcast anterior você vai ver sobre a questão de concorrente, copiar ou não copiar. Então não é o copiar, mas é olhar o que os outros estão fazendo e perceber, será que é mais eficiente dessa forma ou da forma que estou fazendo? Então, talvez você faça igual ao concorrente. Daí, se você olhar para o concorrente e ele está fazendo igual a você olha, não, então tá tudo certo. Opa, peraí. Será? Será que não é você e o concorrente que estão fazendo errado? Entende? Porque, às vezes, todo mundo está fazendo errado no mercado e acha que são espertos. Isso que é o mais incrível. Se acham uns bons. E, às vezes, está todo mundo se lascando junto. Então, isso não tira a tua responsabilidade de melhorar o teu negócio, porque você tem que, em primeiro lugar, olhar para dentro da tua empresa, dos teus números e da tua forma de fazer. Agora, obviamente, perceber as mudanças de mercado é uma inteligência óbvia. Óbvia. Tipo, por exemplo, agora as questões de varejo, né? Então, no varejo hoje tem o quê? Tem um monte de mercado. Daí entra aqueles atacarejo e bota do lado da tua esquina. Cara, ou tu vai dar teus pulos, ou tu tá morto. Vamos falar real aqui. Simples assim, né? Simples assim. Aí o pessoal que, tipo, tem... ia dizer biblioteca, livraria. Tem uma livraria que vende livro. Ou você vai fazer um mix na tua livraria, ou tu tá morto também. Pega hoje o Walmart, pega esse cara aí. A internet tá aí, né? Caraca, eu vou comprar um livro, a primeira coisa, eu abro o celular e boto o nome. E talvez eu já compro na hora. Semana que vem tá aqui em casa. Não preciso nem ir. E eu adoro, né? Ir numa livraria, tu sabe, né? É difícil isso ser um livro, mas só que eu sou uma exceção nesse processo. Eu, você, mais uma minoria da população. A maioria é preguiçoso para isso. Prefere estar no shopping, tirar tempo para praça de alimentação, para cinema, para outras coisas, do que parar 1 a 2 horas numa livraria dentro de um shopping. Então, assim, como isso está acontecendo? Ou você se adapta e faz o teu ambiente ser realmente propício com a mesma estrutura, com a mesma equipe, para que mais pessoas entrem e você consiga vender mais, ou você está fora da tendência. Então, olhar para fora da tua empresa, perceber as tendências de mercado é a coisa óbvia que tem que ser feita. E até vender pela internet também, né? Com certeza. Tanto que nós estávamos esses dias numa farmácia, estava eu, você e o Johan, né, que é o nosso filho mais velho, e enquanto a Candice comprava as coisinhas lá que tinha que comprar, eu e o Johan, obviamente, fazendo bagunça na farmácia. E nós achamos, nossa, sabe macaco para trocar pneu? Na farmácia. Não era só isso. Sabe aqueles cabos de fazer chupeta quando acaba a bateria? Também. E tinha mais um monte de coisa assim de veículo. Nossa, olha o tipo do mix que tem dentro de uma farmácia hoje. Se você pegar farmácias bem estruturadas, meu Deus, eu não consigo nem imaginar tudo que você bota dentro de uma farmácia, porque eu me assustei com isso. É muito fora. Agora, sim, eu não estou dizendo que você tem que só botar mais tipos de coisa dentro do mesmo estabelecimento. Obviamente, significa que você pode fazer, tá? Agora, não estou dizendo que esse é o segredo, mas o segredo é ver dentro da tua área o que faz sentido para o mesmo cliente. Particularmente, não achei que o macaco faria sentido lá na farmácia. Mas talvez está vendendo, não sei. É só os números que dizem, tá? Eu não estou certo nem errado aqui. O que está certo é os números daquela farmácia que está vendendo isso. Agora, o que interessa é você conseguir organizar o processo do teu negócio. Conectar ao teu mesmo cliente que tu já tem hoje algo que faça sentido para ele levar junto. E aí tu aumenta o ticket médio. Aí você vende mais, com a mesma estrutura, com o mesmo vendedor, com a mesma passada no caixa, entendeu? É simples assim, você consegue estruturar mais. E aí o cara do serviço vai dizer, Jackson, mas isso não serve um serviço, por que não? Então o cara vai lá, troca o óleo. Mas se você fizer uma lavagem do carro é só tantos reais a mais. E um polimento, tantos a mais. Então, você pode agregar outros produtos, basta você colocar no teu mix de serviços. Então nós temos um aluno da universidade que faz restauração de fachada de prédio ou pintura de fachada de prédio. E ele diz, não, eu agreguei a pintura de cerca. Que todo prédio tem uma cerca normalmente na volta, né? Então eu agreguei um serviço a mais dentro do mix. Tipo, ninguém pensa isso.
Ninguém não, né? Ele pensou, né? Mas, tipo, não é uma coisa tão assim, porque o cara já tá rodando e não é 2, 3 dias, tá bastante tempo rodando. Então, assim, ó, olha como é que é você poder agregar mais serviços. E muitas vezes, ele mesmo disse, muitas vezes eu fui pintar a cerca, o que fez com que pouco tempo depois pintasse o prédio, porque eles reconheceram como uma empresa capacitada e preparada para fazer. E aquela coisa, vender mais para o mesmo cliente é muito mais fácil do que captar um cliente novo. Então, a estratégia de você conseguir vender, produzir mais com a mesma estrutura está muito atrelado ao mix, está muito atrelado à forma que tu conduz o teu cliente para você encantar o cliente, fazer com que ele deseje comprar com você ao invés de buscar em outro lugar uma coisa que ele já precisava e que só falta você identificar. O que é isso? Então, se você está ligado no que eu estou falando agora no papel, bota aí, entendeu? O que a mesma pessoa que compra o meu produto pode comprar? O que essa pessoa também tem de necessidade? Que outra dor, agora vou usar o termo dor, não é bem dor, não é agradável essa palavra, mas é um termo técnico que a gente usa no marketing. Então, que dores você resolve? Então, que problemas você resolve do teu cliente? Então, se você já está resolvendo um, qual é o segundo? Entende? Então, assim, hoje, se a gente for parar para analisar os negócios mais rentáveis, os negócios mais, assim, que mais vão para frente, sempre tem atrelado isso. Resolve algo grande, algo que realmente faz muita diferença. E depois disso, já começa a resolver outras coisas. E vão agregando normalmente outros serviços. Tu pega várias grandes lojas, tu olha hoje dentro, tipo, uma Leroy Merlin, uma coisa assim que fala, tipo, lá dentro os caras têm marcenaria. Tipo, eles me vendem material de construção? Não, hoje já vendem serviço junto. Então, assim, é óbvio que quem vai lá comprar algumas tábuas, quer a tábua no tamanho certo. Entendeu? Então, desse ponto em diante, literalmente, a gente consegue ter o direcionamento para o mesmo cliente de algo a mais. Algo que pode literalmente fazer a diferença para o negócio dele. E mesmo que seja uma parceria, Jackson, por exemplo, eu só tenho comércio, mas eu quero fazer uma parceria e se o meu cliente quiser um serviço, eu posso indicar e acabar ganhando alguma coisa em cima. Como é que fica isso no teu ponto de vista? Porque a pessoa está aumentando, talvez ganhando uma comissão, sem ter serviço nenhum, só apenas indicando um parceiro. Fatura mais com a mesma coisa, né? E olha a sacada que está em cima disso aqui. A primeira sacada que você tem que entender é o seguinte, ó, eu vou dar um exemplo nada a ver agora com o que a gente está falando, mas que todo mundo já viu. Então, assim, você deve escutar música, já escutou alguma música na sua vida, né? Então, assim, quando você escuta música, bem antigamente, ele tinha uma banda que cantava e tal. Aí, depois de um tempo, o pessoal começou a fazer música solo também. Depois de um tempo, eles começaram a fazer aqueles feat, que é o quê? Botar 2 artistas cantando a mesma música. Aí, agora a gente vê 2, 3. Aí, quando a gente vai num show, é só um que canta? Normalmente é mais. Então, normalmente tem artistas convidados ou mais de uma banda no mesmo show. Por quê? Por que isso acontece? Porque dá muito mais resultado. Então, assim, ó, o futuro do empreendedorismo está muito ligado ao networking que você tem e às parcerias que você faz na volta. Porque quanto mais parcerias você tiver, mais sólido fica o teu negócio, porque ele está amarrado em várias frentes. Pode ser que você ganhe pouco em algumas parcerias, só que você ganha. Esse é o fato. Então, assim, o teu foco de atenção não deve ser mas ali eu vou ganhar pouco. Isso é a maior idiotice, desculpa. Isso é coisa de criança, vou ganhar pouco. A questão que você tem que olhar é assim, eu vou ganhar. Eu vou ganhar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e um monte de pouquinhos dá um monte. E daí o teu negócio é sólido. Se uma das coisas der totalmente errado, quase não muda nada. Hoje, talvez, com um foco só de atenção, se uma coisa der errado, pronto, já acabou, já nem tem mais negócio. Então, assim, ó, você tem que estar muito presente quanto a isso. E você percebe que os principais negócios, assim, que são realmente robustos, eles têm muitas parcerias. Tu olha a Apple. A Apple vende fones de ouvido de outra marca. Vende teclado de outra marca. Vende mouse de outra marca dentro da loja dela. Tu sabia, Candice? Sim, eu já vi. Então, assim, você... Tem uma pessoa que eu conheço que é fã dessa empresa. Tá sempre na lojinha da Apple. Então, assim, quando você começa a olhar para esse ponto, você percebe, isso é mais do que uma tendência. Isso é mais do que uma tendência. Isso é algo quase que inevitável a médio e longo prazo. Então, grandes empresas já estão fazendo isso também. E as pequenas, para essas, é mais do que importante. Porque pensa assim, se botar um atacarejo na tua cidade, sei lá o que tu faz, mas pega isso como exemplo.
Então, assim, se pegar uma grande empresa que presta serviços super profissional e botar na tua cidade, como é que vai ser a tua vida? Ou farmácia, né? Que as farmácias também estão E se dominando o mercado. se entrar uma indústria gigante na tua área, né? Que você industrializa, como é que seria? Então, assim, ó, ou você está muito bem de parcerias, ou teu negócio vai balançar muito se não cair. Então, assim, hoje o mercado, e ainda é aquela coisa, mas aí vem as concorrências desleais. Concorrência desleal é uma pinóia. Os caras estão fazendo a parte deles para funcionar. É você que dormiu na palha. Porque você não montou o que o cara já está montando. Entendeu? Então, assim, no momento que a gente olhar para o outro dizendo, mas os caras são cruel, os caras são isso, pode falar o que tu quiser. Só que os caras tiveram a atitude de pegar e fazer. Fizeram a parceria primeiro, fizeram o negócio crescer primeiro. E eu vou dizer, mas eles não estão na minha condição. Não, talvez estava muito pior quando começou. Olha, hoje os principais negócios no nível mundial começou em garagem. Então, assim, se a gente para e olha para essa visão literal, de que assim, ou você vai estruturar o teu negócio, amarrar o teu negócio em várias frentes para que ele esteja sólido, esteja preparado para qualquer mudança de mercado, ou você vai ter que aguentar o repuxo sozinho. E para isso você tem que estar muito preparado tecnicamente, você tem que estar muito preparado emocional e psicologicamente, e com preferência ainda um bom networking para você saber o que vai acontecer e conseguir se movimentar na velocidade que você precisa. Ou para buscar investimento dentro da empresa, ou para buscar uma abertura de mercado, ou para buscar novos produtos, ou para sei lá o que seja. Mas enfim, para você estar realmente com os contatos certos. Porque no mercado, em pouco tempo, ninguém vai sobreviver sozinho. Ou você está num grupo de empreendedores que consegue trocar ideia, se movimentar, ou talvez você logo vai estar fora. Inclusive, me lembrei agora de uma história de um dos alunos da universidade, não me lembro de qual das turmas, mas que ele abriu um espaço físico, um ponto físico, ele tem uma indústria, e ele abriu um espaço físico, e ele falou, e eu vou abrir esse espaço para que outras pessoas coloquem seus produtos, que quando vem alguém comprar na minha loja, eles já têm outras opções, já tem um leque de opções, eles podem levar um monte de coisa, e eu não tenho custo nenhum, porque as pessoas estão colocando ali os seus produtos, então eu não preciso comprar nada. Sim. Ele disponibiliza... Agora, outra ideia. Tem um rapaz que eu também não vou lembrar. Não. É da última turma, mas eu não lembro agora que cidade nem o nome dele. Mas ele vende artigos para artesanato. Só artigo para artesanato. Então é uma cidade maior, ele tem uns 200, 300 mil habitantes, tem poucas lojas que vendem isso. E ele disse assim, Jackson, eu tive uma ideia. Eu vou abrir um espaço para treinamento de pessoas que fazem artesanato. Só que a única regra é que as pessoas que vão dar o treinamento, o material que vai ser usado, ele tem que pegar lá na loja. Tipo, o cara tem um espaço. Olha que mega sacada. Ou seja, é vender mais usando a mesma estrutura. Não, e melhor que isso, com outras pessoas vendendo. Porque assim, quem vai dar o curso não tem nada a ver com ele. São pessoas de fora. Então, uma pessoa que não trabalha para ele, que ele não gasta nada, monta uma turma de pessoas para ir lá dentro montar. O que acontece? Esses novos artesãos ou artesãs que vão saem com uma referência de material para comprar, que já é a própria loja do cara. Então, assim, quanto mais turma formar, mais pessoas que são qualificadas no sentido de já conhecer o negócio dele acabam comprando com ele. Então, automaticamente, é uma crescente natural. E olha que parceria ganha mesmo. Todo mundo ganha muito. Então, ele está abrindo um espaço. Talvez a pessoa que dá o curso não teria espaço. Olha que massa. Então, é juntar muito bem. É juntar muito bem interesses de ambas as pessoas. Todo mundo ganha a sua parte. O cara não cobra nada. Tipo, imagina para quem vai dar o curso, dá de graça no lugar. Nossa, que bom. Igual ela tem que comprar material. Então, se a gente começa a parar para olhar, é muita vantagem para todo mundo. É muita vantagem para todo mundo. E as parcerias que dão certo são essas, né? Que todo mundo ganha. E aí vem até um sinal de fumaça para você que está ouvindo aí. Se por algum motivo você pensa assim, não, eu tenho que ganhar mais nessa parceria, pensa bem até que ponto é o equilíbrio. Então, se a parceria não é equilibrada, seja bom para ambos, não vale a pena fazer, porque ela vai cair. Ela tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para você. Então, se você fizer uma parceria e não gostar da parceria desde o início, eu já te aviso. Tem fim. Tem fim. E se a pessoa que está com você na parceria não gostar, porque você, de alguma maneira, é muito bom em negociação e fez uma negociação muito favorável para você e pouco para outra pessoa, isso vai ter fim. Então, aquela coisa, não acontece milagre. Nesse tipo de coisa, você tem que fazer boas parcerias para todo mundo. Jackson, a gente falou então primeiramente sobre o serviço, depois sobre o comércio, e como que é o caso da indústria no teu ponto de vista? Quando a gente pega de indústria, tem muito a ver com o que eu falei no início, só terminologias não foram usadas industriais, né? Sim. Então, assim, indústria, basicamente, linha de produção é o poder. Então, uma linha de produção muito eficiente. O que é muito eficiente? Tipo, se 7h30 começa a trabalhar, 7h31 as máquinas têm que estar ligadas rodando. Então não é aquela coisa de agora vamos limpar, agora vamos organizar, agora vamos isso, agora vamos lá, e daí começa a trabalhar 9 da manhã. Então assim, a maior parte da perda
de uma fábrica é falta de linha de produção. É as máquinas estarem posicionadas na posição correta para que, por exemplo, numa fábrica de móveis, vou usar como exemplo, a chapa bruta está no estoque, a primeira máquina mais próxima dessa chapa são as primeiras máquinas de corte, para depois ir para as máquinas de acabamento, para depois ir para a parte de finalização e montagem. Então, eu sei que é muito óbvio o que eu estou falando, mas nem todo mundo tem assim. Então, assim, isso é muito óbvio, que a chapa ela tem que sair num lugar e terminar na outra ponta da sala pronta para entregar para cliente, literalmente. E agora, quantas pessoas em cada etapa? E aí que vem a questão do gargalo. Indústria gargalo é o poder. Então, sim, você tem que ter muito claro aonde está o gargalo. Se é no corte, se é no acabamento, se é na montagem ou se é na entrega. Aonde é o teu gargalo hoje? Se você identificar isso, tu pode aumentar 10, 30, 60% a produtividade da tua fábrica só corrigindo esse ponto. Então, vai lá. Se você tem indústria e tá com a coisa meio, não consigo produzir mais. Vai lá. E essa é a velha história da indústria, né? O vendedor não consegue vender muitas vezes porque a empresa não consegue entregar. Prazo de entrega, exatamente. E muitas vezes a gente não compra de indústria assim por causa disso. Então perde-se muitas vendas. Então tem até um aluno que entrou na universidade e falou, Jacques, é o seguinte, eu estou com uma indústria, vendo bem porque o produto é reconhecido, tem qualidade, mas hoje a minha produção, eu não consigo ampliar a produção. Essa foi a situação que o cara entrou na universidade. E o que acontece a partir daí? Aí você trabalha um processo de produção e trabalha a cabeça do dono da empresa, que está aqui, ó. Sim, tá eu já vi dentro. muitas situações de se questionar qual é que é a produtividade da empresa e o empreendedor não sabe. Eu não sei quanto consigo produzir. Eu não tenho ideia, de não ter a mínima ideia. Sim. E quanto que teu funcionário consegue produzir naquela máquina por peça? Em quanto tempo leva? Não tem ideia. E isso normalmente é o quê? Vamos pegar primeiros passos disso aí, né? Primeiros passos é o quê? É você cronometrar algumas atividades. Mas Jackson, vou ficar contando quanto tempo o cara demora. Sim, exatamente, é isso que eu tô falando. Você vai contar quanto tempo cada um demora. E talvez, se você tá com vergonha de fazer conta, vai lá e você aí faz. E cronometra o teu tempo. Quanto tempo se deve montar um móvel tal? Quanto tempo você monta essa peça que você industrializa? Então a montagem deve ser tantas peças por hora montado. Quantos que estão acontecendo? Peraí, se eu consigo montar, vamos pegar aí 10 peças por hora e a pessoa trabalha, vamos pegar 5 horas. Então, teria que ter lá 50 peças montadas, mas está montando só, por exemplo, 28. Caraca, onde é que está isso? E isso acontece demais, né? Não, às vezes é bem pior que esse número que eu dei. Às vezes não monta nem a metade do que seria. Mas o cara tem que tomar água e fazer xixi. Sim, passa 2 horas fazendo xixi. Não tem nexo, entendeu? Dá dor de barriga todo dia. Não, é só falta de organização. Ou em o material disponível para a montagem ser mais rápida, ou para o lugar que a pessoa tem que colocar, já está ajeitado. Porque muitas vezes a montagem lá monta 10, mas ele tem que guardar num lugar que para guardar ele demora 2 horas. Ou seja, a tua eficiência de 10 por hora vai para 3. Ou seja, é brutalmente ineficiente. Então, nesse caso, você consegue mais que dobrar a tua produtividade botando alguém só para guardar. E deixa a pessoa só montando. Então, a pessoa é especializada na montagem, outra é especializada em guardar, por incrível que pareça. E às vezes não é contratar mais ninguém, não. Às vezes é pegar uma outra etapa do processo que está mais folgada e dizer pro cara, 2 horas por dia tu vai só guardar essas peças. Então, o cara, quando está com volume X produzido, o cara vai lá e guarda tudo pro cara da montagem não parar. Então, tudo é uma questão de você organizar as peças. Eu sempre digo, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. É uma estratégia que você tem numa linha de fábrica. Então, assim, você tem que conseguir movimentar as peças e utilizar da melhor maneira possível cada um. E agora já sei o que vem de objeção na tua cabeça. Você vai dizer, mas fulano não vai se sujeitar a fazer. Aí que vem a conversa. Vem aquela conversa sincera. O teu propósito na empresa, agora como dono de empresa, e o outro cara como funcionário, ambos é de produzir o máximo possível para ter resultado, garantir o salário, o resultado de todo mundo. Agora, mas isso eu não faço. Peraí. Então, existem situações que você deve realocar, às vezes, em algumas atividades. Tem desvio de função? Cara, justa. É mais barato contratar outro. Então, assim, é realmente fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes o empreendedor fica esperando bater um raio na cabeça para movimentar. Então, fica lá limitado. Cara, tu está perdendo, às vezes, algumas dezenas de reais, centenas, milhares de reais por dia. Somente pela falta de ação. Então, aonde, em que ponto da tua empresa você está deixando de agir para ampliar a produtividade? Eu sei, você pode produzir mais. Eu tenho certeza absoluta disso, porque o nosso foco de atenção no dia a dia não é esse. Nosso foco de atenção no dia a dia ele tende a estar voltado a resolver
pepinos, descascar abacaxi, resolver bomba, apagar incêndio, correr atrás do rabo, virar aquele escravo da própria empresa. Isso é uma tendência natural, porque sempre vai se empilhando mais atividade, sempre vai se empilhando mais problema, daí a gente dá uma procrastinada, dá aquela, tira da frente esse problema, outro dia eu resolvo, e vai empilhando, daí sempre vai sobrando umas buchas mais feias. Ou seja, o teu foco de atenção começa a estar literalmente direcionado àquilo que não é tão legal. E tem a questão emocional do empreendedor também, né? Com certeza, total, né? E emocional no sentido de tá com os pepinos para resolver, e emocional no sentido de, será? Mas eu não vou falar com fulano, como é que ele vai... Não, você tem que estar presente que a tua atividade é a tua atividade, você tem que fazer a tua atividade, que é melhorar a eficiência, fazer lucrar mais, porque uma empresa é uma instituição que visa fins lucrativos, não é uma instituição de caridade. Claro, talvez tu tenha uma instituição de caridade, parênteses. Não estamos falando de você. Não estamos falando de você, estamos falando de você que está nos ouvindo, que tem uma empresa com fins lucrativos. Se você tem fins lucrativos, você como dono da empresa, missão zero, antes de começar qualquer coisa, fazer o negócio lucrar, fazer o negócio literalmente para frente. Se você não tem essa ótica no dia a dia, com certeza, você está perdendo dinheiro. Essa respirada foi funda, Chega, né? dá uma respirada. E eu pensei naquela pessoa que diz, claro, não é tu, né, Jacques, que tem que ir lá na empresa e organizar tudo... O que tu fala pra essa pessoa que agora tá com essa objeção na cabeça? Não é tu que tá no meu couro, na minha pele. Não, e com certeza logo você também não vai estar nessa pele, porque ou tu vai fazer ou logo tu não tem mais empresa. Esse é o fato. Então assim, você pode dar uma de mimizento agora, ficar de nhenhenhé, e é aquela situação assim, ó. Eu tenho uma aula gravada, que eu gravei hoje ainda, sobre mais ou menos o que eu vou te falar agora, e presta atenção nisso. Então você pode... dizer, tu não tá na minha pele, porque é difícil, porque é isso, porque fulano faz isso, porque tem um imposto, porque tem um concorrente, e se colocar numa posição de vítima. E no momento que você se coloca numa posição de vítima, você tem a melhor justificativa do mundo para não fazer nada. Só que o único que tá se ferrando é você. Ninguém mais, é o teu resultado, é você que dorme com esse família, resultado. Né? E a família junto que paga o pato. E aquela coisa assim, é você que dorme com esse resultado, não sou eu. Você quer me dar uma justificativa? Beleza, tudo bem. Eu vou dormir igual que eu dormi ontem. Agora, assim, você quer realmente mudar o teu resultado? Faz assim, não justifica nada. Só me diz o que você tem que fazer. E eu sei que você sabe. E se você disser assim, Jackson, eu não faço ideia do que fazer, eu já vou perguntar, fazer sobre o quê? Sobre vender mais? Então você já sabe, é vender mais? Entendeu? E daí, o que você tem que fazer é vender mais? Não sei. Não sabe o que? Como é que eu vou anunciar? Pronto, você já sabe, é anunciar. Então, a gente só não usa o cérebro para perguntar a coisa certa. A gente gasta energia mental para literalmente dar desculpa, contar historinha, se colocar como vítima para não precisar fazer nada e se manter na zona de conforto, que é o carai. Então você pode ficar aí se ferrando sozinho. Ou por um tempo, porque em um momento você que dá só desculpa vai estar fora do mercado. Porque sempre é uma seleção natural. Cada vez tem mais empreendedor que está fazendo a diferença, fazendo do jeito certo. E eu acredito que você pode literalmente estar focalizando a tua energia em resolver o problema. Ou seja, como eu faço fazer isso? E se você não tem a resposta, você tem a obrigação de achar quem tem a resposta, quem pode te ajudar, quem vai te ensinar e como fazer. Então, essa é a tua atividade agora. Se você está na dúvida do meu Deus, não sei como eu faço, não se coloca como uma vítima do processo. Porque assim, o que eu mais vejo é gente escrevendo assim, me ajuda. Nem perguntou nada. Eu não sei o que as pessoas esperam que eu responda. Que eu dou a bênção? Desculpa a tosquice agora que eu falei, agora peguei pesado um pouco aqui para os mais religiosos. Mas assim, com o perdão da palavra. Só que assim, imagina, se eu escrevesse para você, se coloca agora no meu lugar. Eu vou escrever uma mensagem para você, fulano, seguinte, tá difícil, eu não tô lucrando, tô só pagando boleto, tô correndo atrás do rabo, sou escravo e tal, me ajuda. O que você iria me responder? De costa. Não, sai de tudo nisso. Então assim, como você acredita que você vai conseguir me ajudar com uma pergunta dessa? Então, assim, no momento que você olhar realmente para resolver, e aí que tá, colocar o foco de atenção em resolver o que tem que ser resolvido, você vai literalmente perguntar como eu faço para vender mais se a minha situação é assim, assim, assim. Eu já tentei isso, não consegui. Como é que eu consigo resolver tal coisa? Como é que eu aprendo isso? Aonde eu aprendo isso? Como é que eu faço isso? Aí tu começa a tirar o foco de atenção no boleto para pagar e começa a focar a tua atenção em gerar o recurso para pagar aquele boleto. Porque assim, se você olha para o boleto, você está olhando para o boleto, né? Então, o boleto pagava... Não, agora eu vou focar em resolver meus boletos. Beleza, tu sabe que tudo que você coloca energia, ele se multiplica. Então, os boletos vão se multiplicar.
Porque você não está colocando energia no que você precisa para resolver. Porque você está meu Deus, tem que cuidar dos boletos, tem que cuidar dos boletos. Agora para e pensa, o que você precisa fazer para resolver os boletos? Ah, eu preciso faturar mais. Beleza, agora guarda todos os boletos. O que eu tenho que fazer para vender mais? Ah, eu não sei, Jackson. Então, quem que sabe? Essa é a tua atividade agora. Ah, quem pode me ajudar? Então, assim, é realmente seguir o rastro para resolver. Então, isso é o dia a dia do empreendedor. Vamos pegar assim, entre aspas, não veja pelo lado negativo, mas basicamente é resolver problema todo dia. Agora, veja do lado positivo. É todo dia colocar um tijolinho a mais para a tua empresa ficar melhor. Então, todo dia você tem que ir atrás daquilo que traz mais resultado. Então, é sempre óbvio que tu tem que fazer. Você pode até tentar se fazer difícil, mas eu tenho certeza absoluta que você sabe o caminho para chegar. Então, para produzir mais, se você parar e realmente olhar agora com vontade, se fosse a empresa de outro, você daria uma lista de 10 coisas para fazer. Só que é mais fácil ficar na zona de conforto, se colocar como vítima de ai, 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 ui, ui, é concorrente, é funcionário, é Papai Noel, sei lá quem que está te fazendo sofrer. Só que o fato é o seguinte, é só você que se faz sofrer. É você que se coloca na situação e não deixa literalmente o teu negócio andar, porque a única coisa que limita o teu negócio é você. Não tem mais ninguém que limita. O mercado está aí. Um monte de gente começou na garagem e hoje tem bilhões. Um monte de gente mesmo, não é nenhum dois. E os clientes estão aí cada vez consumindo mais de tudo. De tudo. Sempre circula mais dinheiro no mercado. Por que o teu negócio não pode andar junto? É você que está limitando. É mais fácil ficar agarrado àquele paradigma, talvez, do vovozinho, perdão, e honra o vovozinho, que começou lá fazendo o negócio de um jeito e hoje você diz, não sei. Esses dias eu recebi uma pergunta assim, não sei, Jackson, será que é vantagem botar cartão de crédito na empresa? Dói uma pergunta dessa. Não desmerecendo, eu honro muito a pergunta, porque que bom que a pessoa perguntou, que quis sair desse lugar. Agora para e analisa. Eu fiz uma enquete com as pessoas que estavam junto comigo naquele momento. De 20 pessoas, eu perguntei quem leva dinheiro na carteira. Tinha acho que só 6, 7. A maioria só tem cartão. A maioria só tinha cartão. Como é que as pessoas vão comprar nesse estabelecimento? Aí você tem que fazer a fichinha. Deixa tudo no fiado. Meu Deus! Suicídio empresarial. Então, assim, sabe como é aquela coisinha simples de se resolver? Então, assim, você precisa olhar para essas situações, qualquer uma que seja no teu negócio, e pensar como eu resolvo isso. Coloca isso na cabeça. Como eu vendo mais? Eu sei que você sabe como fazer isso, só que é mais cômodo fazer do mesmo jeito que tu fazia ontem, que tu não precisa pensar, não precisa se esforçar, tá tudo de boa. Alice no País das Maravilhas, a gente fica sonhando que vai dar resultado. Então não funciona. Então a gente precisa todo dia. O empreendedor que todo dia canalize, movimenta sua energia em direção a melhorar o negócio, seja um dia na área financeira, um dia na área de vendas, um dia na área de suporte, um dia na área de entrega, um dia na área de produto, um dia na área comercial, um dia na área de vendas, um dia na área financeira e assim por diante. Cada dia colocar um ponto de melhoria para o negócio, em um ano teu negócio é um monstro. Porque é mais fácil ficar vivendo na inércia de não fazer. Então isso é só mindset. Então eu tenho certeza que você que está ouvindo consegue melhorar sim a tua produtividade, as tuas vendas e melhor que tudo isso junto ainda, o teu lucro mensal. Se você perguntar como eu faço para ampliar o meu lucro, aí você vai vir várias coisas, vai ter custos. Então, você já fez alguma coisa? Jackson, já baixei. Já baixei mesmo, levando a sério. Sabe assim, se eu entrasse na tua empresa, eu conseguiria baixar mais o teu custo? Sem piedade mesmo. Então, se eu faria isso, por que você não faz? Entendeu? Mas daí eu vou ter que tal coisa. E tu achou que ia ser assim, tudo, só tomar sorvete o dia inteiro. Não, tem decisões difíceis que a gente tem que tomar. Por isso você é empreendedor. E se você não souber tomar decisão difícil, logo você não é mais empreendedor. Porque ser empreendedor requer isso. Sabe aquela ficha de contratação do empreendedor, né? Trabalha mais de 10 horas por dia, não tem salário fixo, não tem 13º, não tem férias, tem um alto investimento inicial e precisa tomar decisões difíceis até parar com a empresa. Sempre só decisão difícil. Às vezes você tem que decidir a fazer 1 hora a mais na empresa para conseguir ter resultado e ficar longe da tua família. E às vezes você tem que conseguir tomar também a decisão difícil de fazer o inverso a isso. Porque assim, às vezes a gente se escraviza no processo e não olha mais pra gente. E quando você faz isso, você começa a cansar, desanimar e daí você fica batendo ponto. Porque daí você só fica mais mexendo e não se preocupa. Não, eu tenho que ser mais eficiente. Não, é mais fácil tirar tempo da família do que fazer o teu negócio ficar melhor. Agora eu te desafio, faz o teu negócio ser mais eficiente ao ponto de você poder ficar mais tempo com a família. Você poder tirar férias. Você poder final de semana não trabalhar. Entendeu? Então, assim, literalmente eu tenho desafio ser mais eficiente. Você pode ser mais eficiente em todas as áreas do negócio. Só basta você querer e se perguntar como eu faço isso, como eu me organizo nisso. E daí é pegar e fazer.
Bingo. Me empolguei. Se empolgou. E eu quero trazer que o vender mais, Jackson, ele tanto é muito possível vender mais com a mesma estrutura, quanto quando você olhar para os números, você vender mais e ainda reduzir a despesa fixa. Também é possível, com certeza. E é questão de foco, é aquilo que eu acabei de falar. Se tu tem o foco em baixar custo, você baixa. É sempre, isso é quase sempre. Eu digo quase porque eu vou dizer assim, 5% talvez não roda isso. Pois eu já vi muitos relatos, muitos depoimentos de alguns alunos da universidade que aumentaram muito a venda com a mesma estrutura e reduziram o custo ainda. Então, Sim. Olha que, porque nunca que olhava receita pra isso, maravilhosa, né? porque nunca olhavam para isso. Só estavam lá apagando fogo, só no incêndio, e não olhavam para o que dá resultado, que é lá na frente. Aconteceu com o cara da mentoria, faturava 120, 130 mil, custo fixo lá nos 40, quase 50. Eu disse pra ele, cara, peraí, tu pode baixar esse custo aí. O cara deu uma mexida, brincando, baixou 9 mil por mês. Calcula no ano. Tipo, mais de 100 mil reais. Na brincadeira, assim, só porque parou pra fazer. Então, assim, o que você não tá parando pra fazer? Tá empurrando com a barriga? Anota aí, deixa aí nos comentários, né? Boa, bota aí no comentário aí. O que você não tá fazendo que você vai fazer a partir de agora, tá? Não vem me botar aqui só pra dar uma de bonito no vídeo. Então, se você vai fazer, anota aqui no vídeo, ó. Jackson, ó, isso aqui eu vou mexer. Isso aqui realmente vai fazer diferença. Eu vou botar isso aqui pra rodar. Beleza? Até aproveitando. Se você tá vendo no YouTube agora, que isso aqui vai pra várias plataformas. Se você tá vendo no YouTube, é muito importante. O meu editor de vídeo diz assim, ó, Jackson, pede pra eles curtir o vídeo. Então, ó, curte o vídeo. São ordens. Eu também obedeço ordens. Então, curte esse vídeo. E se você comentar, é o maior indicador que a gente tá fazendo um conteúdo bom. Porque assim, ó, se a gente não tiver essa noção de que isso tá realmente fazendo sentido pra você, e se você vai comentar porque olhou até aqui, quer dizer que realmente tá bom, porque eu nem sei quanto tempo de vídeo, mas não já passou de uns 2, 3 minutos. Então significa que realmente tá bom, você conseguiu aguentar nós até essa hora. E se você tem algum assunto que seria importante pra gente tratar nesses podcasts, digita aí, né, Jackson? Que o objetivo é sempre melhorar o conteúdo pra você. Massa. Então, Jackson, tu quer deixar mais alguma dica para os empreendedores que estão nos ouvindo? Vamos botar assim, tô tentando ser mais delicado depois do esporro de antes, mas tem muito a ver com aquilo. Então, assim, se retirar às vezes daquela zona de conforto, da zona de mimimi, da zona de vítima e ser protagonista. Seja protagonista no teu negócio. Assim, ó, esse é o segredo, esse é o poder. Então, o empreendedor que assume a responsabilidade de fazer dar certo, dá certo. Incrível, incrível, incrível. Mais alguma coisa? Tenho dito. Tem dito, então. Então, até o próximo podcast. Tchau. Tchau, até mais.